Bom dia a todos, cheguei aqui. Hoje nós vamos falar com a Ariana, psicóloga especialista em ansiedade. Ela já está chegando por aqui. E hoje, nessa questão da pandemia, a gente anda muito maluco, né? Então eu resolvi fazer essa live para falar um pouco desse assunto que é tão perturbador, né? E às vezes a gente finge que não tá acontecendo. Mas como eu não tenho vergonha de falar desse assunto, eu convidei a Ariana porque eu tenho um monte de pergunta. Eu sofro de ansiedade o tempo todo. Se eu vou na padaria, eu fico ansiosa porque eu vou sair pra rua, porque agora com essa questão de pandemia, então a gente fica sem saber o que pode dar de frente, né? O vírus a gente já não vê naturalmente. Então, eu fico ansiosa. Para ir na portaria, eu fico ansiosa. Para fazer uma live, eu fico ansiosa. E a Ariana é especialista nessa questão e ela ajuda com mindfulness, com exercícios de respiração. E eu descobri que eu sou a persona dela, né? Então, nada melhor do que conversar com a pessoa especialista naquilo que você sente. E durante os dias que a gente passou, que eu fui falando da live, eu pedi para algumas pessoas enviarem perguntas, né? E eu tive algumas perguntas para poder fazer, e aí de repente, se vocês tiverem alguma pergunta, também pode fazer, porque a Ari vai estar aqui para ajudar a gente. E se você tiver alguma pessoa que você conheça, que seja ansioso ou ansiosa, manda o aviãozinho, aperta aqui no aviãozinho e manda para ela poder assistir e perguntar também, porque eu acho que acima de tudo a gente precisa compartilhar as coisas dentro dos dias que a gente está passando. Se a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas, se não puder ser com dinheiro, com alimento, que seja com uma palavra, com um auxílio de alguma coisa. E de repente a pergunta de alguém aqui pode ser útil para outras pessoas. A Ariana entrou na minha vida faz uns 2 anos, mais ou menos, e ela vem acompanhando a gente vem trabalhando com, com ela, né? Ela é psicóloga e o Bruno atende aos psicólogos, auxilia os psicólogos. E ela faz parte do grupo de mentoria do Bruno, e ela é excelente, eu sou apaixonada nela. Então, Ari, se você já estiver por aí, pode me chamar aqui, porque você sabe que eu ainda não sei mexer muito bem com esse negócio. Eu clico na carinha, lembrei. Ari, vou caçar você por aqui. Achei. Achei a Ari. Não é a Karina, é a Ariana. Peraí. Ai, meu Deus, perdi a Ari. Achei a Ari. Pronto. Tô aguardando a Ari entrar por aí para falar com a gente não perder tanto tempo. Porque. Oi, lindona! Oiê, bom Tudo dia. bem? Eu Bom tô dia. bem. Bom dia a todo mundo que tá aí. Ai, tô ansiosa. Já quero falar, já quero saber, já quero perguntar. Tô com perguntas aqui, ó, anotadas. Muitas perguntas. Eu espero que eu possa responder. Se a gente não souber, você pesquisa depois e me manda, que E a eu gente mando para a responde, não pessoa. é? Isso, porque o importante é a gente ter clareza, né? E saber que ninguém sabe de tudo, né, Ari? Então, você é especialista, mas tem coisas que pode ser que apareça que você não saiba responder, né? Sim, Tem pode. algumas pessoas dando bom dia, sejam todos bem-vindos. Oi, gente, E muitos corações, né? muitos corações, adoro coração. Bom, Ari, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque eu já te conheço um monte, né? Mas as pessoas, algumas pessoas dos meus amigos, por exemplo, não te conhecem. Mas é importante, eu sei que tem bastante pessoas aqui, minhas amigas, a Cássia tá aqui, a Emily tá aqui, a gente é tudo ansiosa, tudo igual. A Ah, minha prima acabou de entrar, minha prima também é ansiosa, a Mary, tudo nós somos. A Cris, beijo. Vamos, gente, mas vai, show. Ari, tô empolgada. Eu também. Eu tô super feliz pelo convite, muito mesmo. Gratidão, Mabel, por me chamar.
para estar com você nessa manhã de sábado e com os teus amigos e com os meus, né? E com todas as pessoas que têm interesse nesse tema, porque é um tema extremamente atual e desafiador mesmo, né? Para todos nós. O Bruno tá falando pra gente escrever o nome da live embaixo. Eu não sei se eu consigo fixar o comentário, né? A gente escreve aqui no... Eu tô escrevendo aqui para ver Tá, se... então, enquanto isso eu vou falando. Eu só não sei como que eu faço para fixar. Aí você escreve, aí você fica apertando em cima do teu comentário e ele vai aparecer a opção de fixar. Aí, tá vendo? A gente é só segurar, né? Pode ir falando, enquanto isso eu vou tentar aqui. Muito bom. Foi? Então, é um assunto muito recorrente ultimamente, seja nas sessões, seja na nossa própria vida, né? Principalmente nessa época de pandemia. E eu sou psicóloga, como a Mabel falou. Me formei em 2011. Uma das minhas atuações mais fortes é sobre a ansiedade, porque eu trabalho com terapias de terceira geração, que tem bastante foco na ação para sair de algum estado de sofrimento, né? Então, uma das questões que eu trabalho aí fortemente é em relação à ansiedade, né? Que é um dos maiores desafios que nós temos aí. Então, esta sou eu. Trabalho, para quem não sabe o que são terapias de terceira geração, tem a ver com mindfulness, como a Mabel falou, né? Que é meditação. E ao longo da nossa conversa, eu vou explicar para vocês por que meditação é uma das formas mais eficientes de fazer gestão de ansiedade. E também terapias baseadas em compaixão, compromisso com valores, né? É com isso que eu atuo fortemente. Ai, que chique. Ai, eu acho tão chique isso. A minha amiga hoje falou assim: nossa, eu não sabia que você tava tão famosinha. Eu falei: eu não tô famosa, meu bem, eu só preciso de ajuda. Não é fama, é ajuda mesmo. Porque eu nunca vi dizer que a pessoa ansiosa é famosa. Tem Pode ser, bastante, né? né, Pode ser Ari? ansiosa Tem e bastante. famosa. É. E assim, Ari, tem bastante sintomas que a gente sente, né? E daí, cada um sente de um jeito. Como que funciona isso? Eu tenho duas perguntas relacionadas a essa questão física. Aí eu não sei como você quer que eu faça. Você quer que eu já faça as perguntas ou você vai falando e eu vou interrompendo? Como você quer que eu faça? Pode fazer as duas perguntas. São duas perguntas. Uma pergunta é da Bruna Reis, que é @BruBSSofia, e da Cássia Gleice, Cássia Gleice. As duas têm transtornos diferentes. A Cássia tem tremedeira, treme a mão, os lábios tremem. E a Bruna, tricotilomania. E a Cássia já teve também esse sintoma. E aí, assim, eu queria que você falasse o que é a tricotilomania e se eu tenho, na verdade, eu fico sem ar, né? A minha questão com a falta de. Com, com a ansiedade é que eu fico sem ar. E é muito ruim, me dá crise de tosse, é horrível. E cada um reage de um jeito, a gente já sabe disso. E quando eu falei com a minha terapeuta, né, com a minha psicóloga, ela falou: Mabel, cada vez você vai reagir de uma forma. Eu me recordo que o ano passado eu estava lá no palco do Psicologia Sem Fronteiras. Para quem não sabe, eu organizo o evento Psicologia Sem Fronteiras. E eu fiquei lá no palco todos os 2 dias, né? Falando, apresentando as pessoas. Eu não tive essa crise, porque eu tomei um beta-bloqueador. Depois até conversei com o cardiologista e tudo bem, ele disse que ok. Mas eu não recomendo, tá, gente? Vocês busquem seus médicos, pelo amor de Deus. E eu queria que você falasse sobre essas questões físicas, porque a Cássia perguntou por que a ansiedade não tem sintomas psicológicos e físicos. Por quê? Me Muito bem. conte. Então, a ansiedade, em linhas gerais, todos nós teremos, todos, sem exceção nenhuma. Né? A ansiedade é uma forma de defesa do nosso corpo. Né? Então, por isso que quando a gente está diante de um estímulo que nos pareça aversivo, né, a gente tende a reagir com a ansiedade, né? Porque ela vai nos defender em teoria.
Então, se a gente pensar na evolução da nossa espécie, antigamente, né, lá no tempo das cavernas, isso funcionava muito bem, inclusive serviu para nós estarmos aqui até hoje, né? Porque daí a gente se defende do perigo e vai perpetuando a espécie cada vez mais. No entanto, se a gente pensar lá no passado, não tinha tanto estímulo como tem hoje, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, ou então a gente vai se expor, seja num trabalho, seja na própria internet, já é um estímulo aversivo, né? Qualquer a gente encontrar com alguém, a gente fica, né? Nervoso, ou então a gente vai fazer um projeto também, ou uma fala do chefe, uma reunião. Então, tudo isso é um estímulo aversivo que nos coloca nesse sistema de defesa, né? Que é a ansiedade. Aí eu trouxe aqui o meu cérebro que eu utilizo no consultório para explicar. Tem uma parte do nosso cérebro que ela se chama amígdala, não é a da garganta. Ah, eu achei que fosse da garganta quando alguém fala esse negócio de amígdala. Não, Ai, meu Deus, que ela tosca. fica no cérebro mais ou menos por aqui. Nessa Tá. partezinha aqui, ela tem o tamanho de uma amêndoa, ela é bem pequenininha e fica por aqui assim, ó, perto da parte que faz a regulação das emoções. Então, essa amígdala, ela entra em funcionamento quando a gente está diante desse estímulo aversivo, né? E aí ela faz com que a gente comece a agir no cérebro quimicamente. O que que acontece com esses sintomas que cada um tem um? Além desses, né? Tem gente que colocou aqui, a mão fica transpirando, né? Tem tremedeira, tem pessoas que influenciam o intestino, outras o estômago, né? Que você fala, eu tenho gastrite nervosa, né? É porque o cérebro está funcionando e ele manda sinapses para essas áreas do corpo. Então, ele vai dizer que tem um perigo e eu preciso fazer alguma coisa para me proteger dele. Então, o corpo inteirinho vai entrar num sistema de defesa mesmo para se proteger. E aí, se a gente pensa nessas áreas, né, dentro do cérebro, quando eu tô com ansiedade, eu libero um hormônio que se chama cortisol, né? E aí ela vai enviar esses avisos para o corpo inteirinho. E cada um vai reagir de uma forma de acordo com o que achar que vai precisar. Então, quando a gente sua bastante, né, a gente está refrescando o corpo, porque às vezes a gente aumenta a temperatura. Então, o seu corpo vai tentar começar a fazer regulações de tudo isso, porque por isso que sua. Quando você fala da respiração, nós temos estudos fantásticos sobre respiração atrelado à ansiedade, né? Porque realmente vai entrar em uma respiração mais curtinha, né? Você vai gastar menos energia em termos, e aí você vai começar a respirar, né? De forma curtinha, por isso Parece que tá faltando. Daí, tipo, não chega nas pernas, daí a perna fica mole, não chega na cabeça, daí fica tonta. Ai, é horrível. Por isso que existem três formas da gente reagir a um estímulo ansioso, aversivo, que gera ansiedade. Ou eu vou para cima, né, daquilo que está me causando ansiedade, né, por exemplo. Ou eu vou sair correndo daquilo, ou eu vou me submeter àquilo, né? Então, se a gente pensar num dia a dia, às vezes a gente procrastina, né? Tem pessoas ansiosas que vão deixando, né? Porque é ansioso e acelerado que vai sair fazendo tudo. Tem pessoas que saem correndo, né? Tem pessoas que se submetem e ficam paralisadas, né? E tem pessoas que partem para uma ação, às vezes, desproporcional, né? Então, tudo isso está muito ligado ao corpo inteiro, não é só a mente. Então, quando você está em estado ansioso, o corpo está mandando sinapses, o cérebro, né, sistema nervoso central, está mandando as sinapses para todas as partes do corpo. E existem ligações bem específicas que fazem isso. Então, ele avisa o corpo inteirinho: olha, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Por isso que vocês sentem um monte Meu de Deus. coisa. A Michelle disse que as amígdalas dela trabalham muito. A Lu disse que dá um frio no corpo todo. A Emily disse que parece que vai infartar. É desesperador, né? Porque cada um reage de uma forma. Sim, é isso mesmo. E com a questão dessa que a Bruna falou, né? Da questão da Tricotilomania.
Tá. Isso, que é o ato de arrancar os cabelos, os próprios Isso. cabelos, né? Isso, pode ser o cabelo, pode ser sobrancelha, pode ser os pelos do corpo, então é arrancar. O que que acontece entre a ansiedade essa é uma questão ligada a comportamento, né? Quando você arranca cabelo para a pessoa que tem que tem esse comportamento, é como se fosse um sistema de alívio apaziguador. Então, quando ela arranca, ela se sente bem, porque ela está fazendo alguma coisa que dá esta sensação de tranquilidade. Parece antagônico, sim, né? Porque eu tô fazendo alguma coisa que dói, né? Mas Nossa. as pessoas, às vezes, sentem essa sensação apaziguadora quando ela arranca, ela faz esse movimento. Isso não está necessariamente atrelado à ansiedade. Quando a gente está falando da tricotilomania, ela é um distúrbio do comportamento e que tem como comorbidade, né? Vem Ai, que nome associado. Comorbidade é quando a gente tem alguma coisa principal que está associada a alguma outra, né? Então, a Ah, ansiedade geralmente está relacionada à tricotilomania mesmo, né? Então, é um transtorno muito ligado ao impulso. Eu tenho um impulso e eu não consigo segurar. Eu pego e faço. É a Michelle parecido, come até a parede, ela falou. se deixar, né? Então, é parecido Gente, mesmo com os transtornos alimentares, que são do impulso, de comprar demais, beber, né? Então, é algo relacionado à impulsividade. Então, você vai e arranca, só que você utiliza um mecanismo apaziguador para o cérebro, que traz essa sensação de calma, disfuncional, que a gente chama, que é o arrancar o cabelo. Então, a gente precisa. A Tássia não percebia que ela arrancava e não sabia que era ansiedade. O Bruno disse que come sem perceber, a Michelle come as paredes se deixar, né? Tanta ansiedade. A Michelle tem distúrbio do sono também. E eu posso falar porque são meus amigos, a Misha é minha amiga. E é bem difícil mesmo, né? Essas questões. A Vivi, arroba Viviane Silva, psicóloga, que quer saber como que que a gente identifica que a gente está ansioso. E aí ela perguntou para mim como eu identifiquei. É por conta das questões que eu trabalho com os psicólogos, né? Então, eu também comecei a ir ao psicólogo e eu comecei a perceber que eu sou ansiosa por isso e as coisas que eu faço. Então, ficar sem ar e ficar indo e vindo, parecendo uma barata tonta. Qual que é o indício que a gente consegue? E eu sei que assim não podemos falar irresponsavelmente que todo mundo, né? Assim, mas existe uma característica que pode ser chamada geral, que é identificado do ansioso? Existe uma. A gente faz uma mensuração. Então, por exemplo, como eu comentei que a ansiedade, todo mundo vai ter, todos nós temos que ter porque é uma defesa. O que vai diferenciar uma ansiedade funcional, que a gente chama saudável, e de uma ansiedade que é clínica, que requer algum tipo de intervenção, é uma coisa que a gente chama de FID, que é frequência, intensidade, duração e interferência de sintomas. Por exemplo, o dormir. As pessoas ansiosas que não dormem, elas estão tentando resolver coisas, por isso que elas não dormem, né? Então, elas ficam achando que vão resolver coisas, né? O cérebro acha, manda essa informação. Então, ela fica lá nessa ruminação sem fim, né? Achando que vai resolver. Quanto mais pensar, mais eu resolvo. E essa relação não é verdadeira, mas é muito difícil da gente conseguir entender. E quando isso vai se repetindo, Mabel, um dia, 2 dias, um dia sim, um dia não, daqui a pouco são todos os dias, daqui a pouco é um mês, isso é muito frequente, né? Eu fico muito tempo sem dormir, a noite toda sem dormir, algo muito intenso, né? Ou então eu tenho vários episódios em que eu me sinto assim, toda vez que eu tô exposta diante de pessoas, por exemplo, eu me sinto assim, todas as vezes é muita coisa, né? Então a gente sempre olha esse índice
né? Se é muito frequente, se é intenso, se tem uma duração e qual que é a interferência disso na vida da pessoa. Então, se chama um transtorno porque acaba bagunçando a vida da pessoa, ela não consegue fazer as coisas. Então, se ela vai fazer uma apresentação, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que não conseguiam ir até a frente de jeito nenhum. Não consegue ir, não tem o que faça. Então, isso já está comprometendo. Quando a gente começa a notar que aquele movimento está comprometendo a minha vida, eu preciso pedir ajuda, né? Uhum. Porque vão acontecer movimentos de ansiedade, agora na pandemia é mais comum. Só que se isso fica muito e interfere demais na vida, sim, é um problema e a gente precisa pedir ajuda. Então, quando a gente, para ver a diferenciação, não é, por exemplo, olha, você começou a não dormir, aí você procura ajuda. Ou então você Uhum. tá com respiração ofegante, aí você procura ajuda. Porque por conta dessa diversidade que você mesma falou, a gente vai olhar esses indicadores. Quando eles são mais do que a média, precisa procurar ajuda. O Bruno diz assim, o Bruno Ferreira, não é o meu Bruno. Eu sou tão ansioso que tomo remédio para ansiedade, daí fico ansioso para tomar o remédio e tenho que tomar outro para não ficar ansioso. É um ciclo vicioso. É um ciclo, mesmo se a gente não cuida, vira uma repetição sem fim. Porque se a gente pensar nesse estado de ansiedade em que, como por exemplo, eu falei, a pessoa ansiosa, ela está tentando resolver problemas. Isso, socialmente falando, seria muito bom, né? Olha que maravilha a gente tentando resolver problemas o tempo todo. No entanto, há sofrimento junto com isso, né? Então fica difícil, as pessoas elas vão sendo reforçadas ao longo do tempo. Nossa, olha que pessoa antecipada, né? Olha que maravilha. Então você vai sendo reforçado ao longo da tua vida de que isso é algo bom até que você já não aguenta mais. Né? Então a gente começa a ensinar o cérebro que ele não precisa reagir desta forma. Então, além de o medicamento não é suficiente. Eu costumo dizer que medicamento é como se tivesse pegando fogo numa casa. Imagina, tá pegando fogo num prédio. E aí tá tocando a sirene, sabe? Aquela sirene horrorosa. E aí, quando você toma medicamento, é a mesma coisa que você desligar essa sirene. Aí fica tudo em silêncio. Mas ainda tá pegando fogo. Eu preciso participar de um processo terapêutico para que eu consiga lidar com este ciclo que é sem fim, né? Em processos terapêuticos a gente começa a entender qual que é o começo, meio e fim, né? De um ciclo. E o que eu faço em relação a isso. Acho que essa é a parte mais importante, Nobel. Né? Como é que eu registro na minha mente que eu posso lidar com essas situações adversas de uma forma diferente da que eu estou acostumado, que é através dessas manifestações. Então eu ensino para minha mente que não, eu não preciso resolver tudo agora. Tudo bem se as coisas derem errado, né? A ansiedade está relacionada a um medo. E aí a gente começa a se relacionar diferente com esse medo. Tem uma pergunta aqui da Leia Almeida. Ela disse, e é exatamente sobre isso. Ela pergunta se a ansiedade tem cura e como a gente consegue evitar ser ansioso. E aí, assim, agora eu vou ficar bem ouvindo, porque isso me interessa demais, Ari. Algumas pessoas perguntaram o que é de fato ansiedade, né? Eu tenho três, se é uma doença, o que que é. E você já falou que é um transtorno. E um transtorno pode ser considerado doença, Ari? Me Ele tá, esclarece isso também. ele tá classificado, né, como uma doença psíquica, né, nos nossos livros. Mas ele é totalmente tratável. Isso que é bem importante, né? É algo que a gente com certeza trata. Ele está classificado, mas é muito importante o que você disse antes da pergunta anterior. Não é porque eu tenho alguns episódios isolados que aí a gente já fala, nossa, eu tenho muita ansiedade, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho pânico. Isso precisa ser avaliado, né? Isso vai ser avaliado por um psicólogo, um psiquiatra, sempre esses dois profissionais. Então, cuidado ao se classificar
com algo que talvez não seja exatamente isso. Isso é muito importante de saber. E pode ser pontual também, né, Ari? Pode ser por algo muito específico. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de viajar de avião, né? E é só com avião. Todo o resto da vida dela é funcional, que a gente chama. Tá tudo bem. Agora, avião é um problema muito específico. Então, ela vai tratar daquilo, do porquê que ela tem essa manifestação. E aí você perguntou se dá para tratar, se ela some. Tem cura. Tem cura. Ai, Jesus. Isso é ótimo, né? Sim, né? Dá pra gente fazer uma regulação muito, muito importante. Como que funciona, né? Quando a gente identifica, você vai procurar um profissional, um psicólogo e um psiquiatra. Geralmente, os tratamentos, eles são combinados. Isso é muito, muito importante. Então, às vezes, as pessoas, elas têm uma imagem do psiquiatra, né? Que é para pessoas doidas e tudo mais. Não é nada disso de forma alguma. Às vezes, o que acontece? A gente está num estado comprometido muito forte. Por exemplo, estou noite sem dormir, muito tempo sem dormir. Se eu não fizer a intervenção com medicamento, a terapia vai ser pouco eficiente naquele momento, né? Porque a pessoa não está pronta psiquicamente para receber o conteúdo terapêutico. Por isso que a gente faz essa recomendação do psiquiatra. Isso que é importante, né? Então, não tenha medo caso seja de fato necessário de procurar esse tipo de profissional ou quando vocês estão em terapia e o psicólogo faz essa indicação. É totalmente comum. Então, é comum, né? Desculpa, Mabel? É comum. Muito, muito comum, porque às vezes os sintomas eles estão muito fortes, muito, muito, muito fortes. Então a gente eu vou essa semana, na segunda-feira, na verdade, assim, já tem umas 3 sessões que a minha terapeuta tem percebido que eu ando muito ups and downs, assim. Tem dias que eu tô upper feliz, que eu tô assim, uau, que legal. Mas tem dias que eu não quero sair do quarto, sabe? Assim, que eu não quero olhar na cara de ninguém. E aí, de ninguém, que eu digo é o pobre do Bruno, né? Que a gente fica junto todos os dias, o dia inteiro. Aí tem dias que eu já acordo de querendo morder. Sabe, assim, essas questões que a gente não consegue, eu não consigo dizer assim, o motivo. Não tem motivo. Eu simplesmente não quero olhar na cara de ninguém. E daí, assim, se a pessoa às vezes me pergunta tudo bem, eu falo, ó, quando acabar meu dia eu te respondo. Tipo, na grosseria mesmo. E ela vem percebendo que isso tá bem. Tá muito, muito claro, assim. E aí ela me falou, Mabel, a gente precisa tomar cuidado. E ela começou a me alertar, já faz umas 3 semanas. Começou só a me alertar, assim, tipo, presta atenção nisso. Isso tá acontecendo, sabe? E, e eu, assim, fingindo que não era comigo, tipo, tudo bem, legal. Daí ela fez um comentário sobre a psiquiatra, eu falei, legal. E, tipo, mudei de assunto, não dei bola pra ela. E daí ela semana passada falou, então, ó, você tem que tomar um negocinho assim assado, tipo, me deu uma segunda dica para como se dissesse assim, Mabel, tem um alerta pitando aí, você precisa prestar atenção nisso. E Ari, por que que a gente acha que não é? Que, tipo, não é a hora de eu buscar um psiquiatra? Porque e aí na última sessão ela falou, Mabel, se na próxima sessão que a gente conversar você não estiver melhorado, eu vou ter que fazer uma indicação. E aí, assim, se você não for, a gente vai ter problemas. Tipo, eu não senti um tom de ameaça, assim, mas eu sei o quanto é importante o trabalho do psicólogo, e eu respeito, você sabe disso, né? As pessoas que me conhecem sabem também. E aí, assim, eu comecei a me... não me permitir, mas no sentido, assim, de levar isso muito em consideração. Apesar de eu já ter tido essa vontade há uns 3 meses, conversei com o Bruno sobre isso, porque eu tenho variações altíssimas de humor, assim, até uma das nossas meninas da imersão faz um trabalho com borderline lá, e eu comecei a ler sobre o assunto, falei, meu Deus, será que eu sou? Mas aí eu descobri que eu não sou, não, eu não tenho nada disso, é porque a gente vai achando tudo, né? E aí, assim, eu queria que você me explicasse por que que a gente tem tanta essa resistência, se você tem muito isso, se você conhece, como que é, né, dentro da sua experiência, e qual é
a dica que você dá para a gente não ter essas resistências, porque é importante, né? A gente tem na cabeça que psicólogo, psiquiatra é só para gente maluca. E a gente não é maluco, né? O primeiro passo é a negação, eu falo. É... Só fechou. A resposta está aí na sua última frase, né? Porque historicamente, se a gente for olhar a história da psiquiatria, em alguns momentos ela dá bastante receio mesmo, né? Até um certo medo, nossa, ou então sempre associa essa parte de loucura, de estar doido, ou coisas desse tipo, né? Infelizmente. Então, a gente tem um pouco dessa carga, hoje um pouco menos, né? As pessoas, elas estão mais abertas para poder procurarem ajuda psicológica, mas ainda assim tem essa resistência. Então, se você, né, se você está num processo terapêutico e a psicóloga fala, olha, acho que talvez tenha aqui, a gente precisa de alguma ajuda a mais. Né? Sempre esse movimento que eu faço. Olha, eu tô notando, tem um tempo, como ela te diz, 3 semanas, 4, né? Um ano. Tem alguma coisa aí que a gente não consegue, né? Então, é cultural, é social. Na história social tem muito esse medo, né? De que se eu for, eu estou afirmando que de fato tenho alguma coisa, né? Então a gente fica procrastinando, procrastinando, procrastinando e deixando para depois. Só que os sintomas eles vão aumentando, né? Eles vão sendo mais frequentes, eles vão sendo mais intensos. Então esse processo de aceitação, ele é importante e ele é muito bonito. Porque aceitar não é eu me submeter. Aceitar é eu me colocar num estado de resolução. Porque enquanto eu não aceito aquilo que está acontecendo, eu vou ficar no, isso não deveria, né? Mas e se amanhã for assim, né? Então, enquanto eu tô nesse, eu fico saltando, né? E fico fugindo muito daquilo. Então, quando eu aceito, nossa, isso é um estado que eu tô nesse momento. E é muito importante, Mabel, ter a consciência de que é um estado. Né? Muitas vezes a gente toma aquilo como se fôssemos nós, se aquilo resumisse a nossa vida inteira. E não é os sintomas, ou então o que a gente tem é naquele momento. Né? Não vai ser para sempre, porque eu vou tratar. Por isso que a gente tem que ir. Então, nesse sentido, essa parte da aceitação como uma constatação, não é uma concordância, tá tudo bem, ótimo, não é isso. Mas, nossa, tem alguma coisa aqui e eu preciso resolver esta coisa. Porque eu preciso ter uma vida funcional. Eu mereço ter uma vida em que eu me sinta melhor. Então, eu sempre faço essa indicação de olhar para a vida que a gente merece ter. E tem algumas medidas em alguns momentos da vida que são importantes nós procurarmos psiquiatra e psicólogo. Vai ficar a vida toda no psiquiatra? De jeito nenhum. Existem planos muito, muito duplos e muito bons. Eu trabalho com uma psiquiatra incrível, eu gosto muito do trabalho dela, extremamente humanizada. A gente trabalha muito em conjunto, então existe um protocolo, né? Ela vai observando, depois a gente sai desse estado e continua só com a terapia. Não vai ser para sempre. Acho que um dos medos também, Mabel, é essa sensação de ser para sempre e não vai. E algumas pessoas têm medo também das medicações, né, Ari? Eu entendo que é necessário. Eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário. Mandou tomar, eu tomo, nem questiono. Vou lá e tomo se eu sei que vai me fazer bem. E se fizer bem, melhor ainda, porque daí eu falo, tá de boa. E daí, assim, tem as outras questões que daí, com o remédio, me ajuda a ter disposição, porque tem dias que a gente não quer sair da cama, não quer tirar o pijama, né? Sim. E, e ainda mais assim, eu não sei as outras pessoas, eu posso falar por mim, eu trabalho em casa, só que essa questão da pandemia trouxe muita gente para dentro de casa, né? Muita gente está em home office. E a troca da rotina, né? Essa questão de, eu saía, via gente, pegava ônibus, pegava trem, sei lá, saía na hora do almoço, saía para almoçar. E agora é assim, a gente não, mas a maioria das pessoas, porque eu já sou assim faz 4 anos. Tipo, tá dentro de casa, daí sai do quarto, vai pro lugar de trabalho. E aí, assim,
almoçar no mesmo lugar que trabalha, quem tá com o casal, né? O marido e a mulher, e aí tem gente que tem crianças, tem bichos, tá tudo junto. E vai virando. E aí, assim, nós mulheres temos uma cobrança maior entre a gente mesma, né? Assim, a gente se cobra de tudo, que tem que estar com a comida pronta, tem que estar com a roupa lavada, tem que estar com o trabalho entregue, limpar, passar, cozinhar, né? E ainda ser feliz e ser mulher e estar ali disposta. Ai, já cansei só de falar. E, Eu e, e também. fica. Eu também. E aí, assim, ajuda a gente. O que a gente faz? Muito bem, eu vou responder a pergunta do remédio, né? Que alguém me Aham. colocou aqui, né? Falando que tem medo de tomar medicação e viciar, né? E depois não conseguir parar. Hoje em dia, as medicações, elas são modernas, é bem diferente, né? Então, se você procurar um bom profissional, ele vai te indicar medicações que são mais atuais, com toda certeza. Isso Uhum. significa que quanto mais o medicamento for atual, menos efeito colateral vai dar, né? As pessoas têm bastante medo disso. Então, tem muitos medicamentos hoje que são totalmente ok. E você vai fazer acompanhamento, gente. Isso exige bastante responsabilidade da nossa parte também. Não é eu vou uma vez e não vou nunca mais. A gente vai sempre e o médico vai fazer regulação. Não é qualquer dose, não é de qualquer jeito, não é por qualquer tempo. Existe um plano terapêutico para isso acontecer, né? Então é isso que ele vai fazer com a gente, né? Então ele, com relação a medicamento, é isso. Medicamentos não necessariamente viciam e quando a gente tem algum transtorno, né? A gente por isso que precisa fazer psicoterapia combinada, porque quando o medicamento sair, eu já estou bem estruturalmente falando, né? Psiquicamente falando, que eu consigo depois lidar sozinha, né? Com todas as adversidades. Eu não vou precisar de medicamento. Então, por isso que tem que ser as duas coisas juntas. Não faça só uma. Hoje os psiquiatras são muito esclarecidos nesse aspecto, então eles condicionam mesmo o tratamento psiquiátrico com psicoterapia. Isso é muito importante. Então, fiquem muito atentos a isso. Com relação às demandas do dia a dia, Mabel, elas são muitas mesmo. Eu escutei um relato esses dias que tem muito a ver com mindfulness, né? Uma pessoa disse para mim, Ariana, eu vou para a sala, eu vou para a cozinha, eu vou para o quarto, todo lugar que eu vou, eu me encontro lá, meu Deus, não aguento mais me ver. Ela falando assim, não aguento mais. Me identifico. Porque antes tinha essas distrações, né? A gente conseguia relaxar de alguma forma, a gente conseguia esparecer. Hoje não tem, hoje você fica naquele mesmo ambiente você faz tudo, naquele ambiente você comemora o teu Dia dos Namorados, que foi ontem, né? Para quem comemora, tudo é no mesmo lugar. É o mesmo lugar onde você trabalhou, é o mesmo lugar onde você estava com tua família ou com a pessoa que você gosta. Então, essas repetições, elas estão ficando cansativas mesmo, né? Somada a todas essas expectativas que a gente vai criando, né? Olha, se passaram 3 meses desde o início de tudo isso. O que é que eu estou produzindo nesses 3 meses, né? A gente tem essa cobrança excessiva de produção, produtividade. E aí, Mabel, isso é muito importante, né? Que é uma das coisas que a gente fala sempre em processos terapêuticos, que é o autoconhecimento. Né? Eu preciso entender por que é que eu faço essa autocobrança tão grande, essa autocrítica. Quando a gente fala de mentes ansiosas, né? As mentes ansiosas, elas andam de mãozinha dada muitas vezes com perfeccionismo, né? Muito, muito, muito. A gente anda de mãozinha dada com tudo isso, né? Não basta fazer, tem que fazer tudo muito certo, não pode errar, né? Tem que ser tudo com começo, meio e fim, aquilo vai sendo angustiante, né? Ou então a gente tem aquela necessidade de controle fortíssimo, né? Então eu preciso controlar tudo para nada sair do lugar. Então a gente fica pensando muito nessas questões. E aí a gente vai generalizando, né? Eu começo acreditando que eu tô me controlando, aí daqui a pouco eu quero controlar as situações, eu quero controlar as outras pessoas, eu quero. Aí vai para evitação, né? Vai evoluindo, porque daí eu já quero evitar que qualquer coisinha possa acontecer, né?
Tem gente aqui falando que se identifica nos comentários. Então, eu vou Sim. tentando evitar. Imagina só eu tentar evitar. Eu sempre faço essa analogia. É como se a gente fosse viajar, fazer uma viagem maravilhosa. Vamos imaginar que a gente vai entrar num carro e viajar. E o caminho da nossa viagem é lindo. E que a gente vai chegar na praia. Só que o trajeto é maravilhoso, porque ele é todo beirando o mar. E aí, Mabel, a gente vai junto, eu e você. E aí você entra no carro e você fala assim pra mim: Ariana, o pneu vai estourar do carro. Aí eu falo, nossa. Aí eu falo, vamos dar partida e vamos. E aí você fica assim, na viagem, né? Nossa, gente, esse pneu vai estourar. Meu Deus do céu, se ele estourar, o que que vai acontecer se esse pneu estourar? Gente, o que a gente vai fazer? Né? Meu Deus do céu, se estourar, a gente tá perdido. E aí eu tô lá conversando com você, só que você tá pensando nisso. E aí eu falo, olha, tira foto de tal lugar. Você fala, não, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer se tal coisa acontecer. E aí eu vou tentando falar com você e você fica pensando só nisso, né? Que o pneu vai estourar. Aí passa o tempo da nossa viagem, a gente chega no nosso destino, aí eu te falo, olha, você viu tal coisa? Você aproveitou? Você viu a paisagem? Você fala, não, fiquei pensando se o pneu estourasse, o que que a gente ia fazer? Só que a gente chega no destino, Mabel, e isso não aconteceu. Só que você ficou o tempo todo pensando que poderia, né? Geralmente a gente tem esse funcionamento de evitar o pior. A gente desgasta pensando em tudo isso. Né? A E gente cansa a mente, né, Ari? total. A Eu mente fico não. cansada, às vezes eu fico assim, esgotada quando acontece. E aí, assim, é lógico, eu tenho umas responsabilidades muito grandes e outras pessoas têm também, cada um dá importância para suas responsabilidades, né? Essa semana eu tive dois lançamentos no mesmo dia, aí tava pensando na nossa live, porque eu sou essa pessoa que fica pensando, sabe? Meu Deus do céu, vai chegar a live. Até chorei, falei pro Bruno assim, é, eu não sei o que eu faço. Daí ele falou, tá, mas se a live tá te fazendo tão mal, cancela. Eu falei, não. Falei, por mim, a live já era agora, tipo, já, nesse momento. Porque eu tava tão ansiosa para que esse dia chegasse e tão feliz. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, meu Deus, eu sei que esse assunto vai ajudar um monte de pessoas. E daí começou a me consumir, mas não negativo, mas é ruim, porque me cansa a cabeça. Daí, assim, os dois lançamentos no mesmo dia e a live, e hoje nós temos uma mega live, então, assim, vão ser horas de apresentação. E o Psicologia Sem Fronteiras está chegando, é final desse mês. E juro, são coisas enormes. Mas para mim, Ariana, é tipo uma gota no oceano diante da minha preparação para nossa live psicológica, mental, física. Porque é uma responsabilidade. Ó, a gente está com 56 pessoas aqui. E muito mais pessoas vão assistir com certeza. E outras pessoas vão se beneficiar desse assunto. E eu não posso. E você sabe que eu falo groselha pra caramba. Todo mundo que me conhece sabe. E daí eu fiquei pensando, gente, as pessoas não vão querer vir porque vão achar que eu vou ficar falando groselha. E não é. E daí, assim, isso também começou a me dar um cansaço mental, porque eu falei, caramba, agora as pessoas vão me interpretar mal. Daí na minha cabeça veio a voz da minha psicóloga, porque ela sempre repete, Mabel, não pensa nisso, pensa no que é positivo. E me ajudou a me acalmar, tanto que eu tô calma. Tô ansiosa ainda, assim, porque é muita coisa. Mas é isso, esgota, né? Esgota, a mente não aguenta. Eu sempre falo, né? A mente não aguenta e a gente vai parar em algum momento. Porque se a gente não para voluntariamente, a gente vai parar. Sabe quando você quer passar o dia inteiro sem fazer nada? É porque você não tá aguentando. Então, o teu corpo, ele vai fazer alguma coisa para isso acontecer, porque você não parou. Então, ele vai ter que descansar, ele vai falar, olha, né? Vai ter que parar. Então, quando às vezes a gente tem essa sensação de paralisia mesmo, eu não quero nada, eu não quero sair, eu quero ficar no sofá, eu quero me encher de séries,
é o corpo parando porque você não parou antes, né? Então a gente tem que começar a aprender a fazer gestão de tudo isso, né? O quanto é que eu consigo fazer uma gestão de quando eu estou nesse momento. E aí quando você foi falando, né, me dá uma... Eu sempre lembro e eu convido sempre os meus pacientes a pensarem assim. Imagina que a gente tem, sabe aqueles gráficos de pizza redondinhos, né? Aqueles gráficos que a gente faz. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um gráfico disso em relação ao tempo pensante da nossa mente, né? Então, imagina que a gente tem o passado, o presente e o futuro. E aí, se a gente for dividir esse gráfico nessas com esses três tempos, imagina quanto de porcentagem você acredita que você fica vivendo, né, no passado, o quanto que você acha que você fica presente no que está acontecendo e o quanto você acha que você fica antecipando o futuro, né? Então, quando a gente olha, geralmente, gráficos de mentes ansiosas, a gente nota que a proporção, né, de futuro versus presente é muito diferente. Porque a mente ansiosa está vivendo no futuro. Ela está vivendo no si. Que é o que você acabou de me falar. Eu fiquei pensando como é que vai ser. E hoje vai ter hoje de manhã, nossa, à tarde vai ter a super live. E depois, no final do mês, vai ter isso. Né? Então a gente fica nessa antecipação. A gente chama de, né? A gente tem um pensamento autossabotador que é o e se. E se? Né? Eu fico nisso. E se no futuro, e se amanhã, e se as pessoas, e se eu fico repetindo. Então a mente ansiosa está vivendo o futuro. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque o futuro não é onde a vida acontece. A vida acontece exatamente nesse momento em que a gente tá. Tipo, agora eu e você e mais 51 pessoas. Esse é o momento onde a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de processos terapêuticos voltados para ansiosos, tem muito a ver em como é que eu faço um reposicionamento da minha mente para que eu saia dessa repetição de futuro o tempo todo. Eu vou visitar o futuro, mas o tempo que for necessário e que for saudável. Ah, eu tenho a super live. Ótimo. Eu já fiz o checklist de tudo, tá tudo certo? Ok. Deixa eu pensar no meu almoço, porque é ele que está acontecendo agora. Então, quanto é que eu treino a minha mente? Isso a gente tem estudo científico comprovando, né? O quanto é que eu começo a ensinar a minha mente que ela tem que viver agora. Porque É. é pensante, né? Algumas vezes, por exemplo, como eu já venho nesse processo há muito tempo, eu consigo identificar. E daí, assim, eu tomo nota. Olha, eu tive esse comportamento e este outro comportamento aqui vai ser o que vai me ajudar. Então, assim, às vezes eu tô no meio do olho do furacão, daí eu falo, opa, aí dou 2 passinhos para trás, olho aquela situação e consigo me ajustar. Mas é porque também eu já tô treinando, né? Isso há muito tempo. Tem gente que ainda não consegue. Para essas pessoas que ainda não conseguem, que estão sempre ali no olho do furacão, existe algum exercício que você consiga falar, alguma coisa que você consegue ajudar agora? Sim. As pessoas que estão em modo planejador o tempo todo, né, precisam parar em algum momento, né? E a gente chama uma prática, né, que é uma prática de parar mesmo, de pare. As pessoas planejadoras e as mentes ansiosas, elas estão olhando tudo menos a si mesmas, né? Isso é muito frequente. Então, eu não faço automonitoramento de mim a menos que algo muito grave esteja acontecendo. Do tipo, enquanto eu estou em estado de ansiedade, aí eu vou me notar. Então, a gente sempre fala que precisa deste parar entre as atividades, parar entre as coisas que eu estou fazendo. Né? E existe um exercício que chama exatamente isso, pare. E às vezes as pessoas me perguntam, né? E você está dizendo, olha, agora eu já sei fazer algumas coisas que me ajudam. E isso é muito importante, porque a mesma coisa, Mabel, quando a gente fala de algum exercício terapêutico que ajuda a fazer gestão, a gente precisa repetir. Porque é a mesma coisa que eu acordar e falar quero músculos e não vou até a academia fazer esse exercício. Então eu preciso exercitar e eu preciso fazer uma ação que me leve para isso. Então, todas as vezes, quem tem mentes ansiosas aqui, né,
tente colocar no seu dia esse Quem será processo. que tem? Não entendi? Quem será que tem? Acho que todos nós, né? Tente colocar no seu dia a dia este parar. Como é que eu faço isso? Vai ser no tempo disponível que você tiver. Você não precisa 1 hora, 2 horas. Podem ser 2 minutos, que já são suficientes. Então, você tá lá no teu dia, toda atribulada, toda cheia de coisas, né? E aí, você encontra um lugar que você pode fazer essa pausa. E essa pausa, você vai fazer 3 perguntas para você, né? Você vai começar fazendo 3 respirações o mais profundo que você puder, né? Se puder fechar os olhos, melhor, né? Então você faz. Vamos tentar fazer aqui. Vamos, Um vamos. convite aí para Todo você. mundo, gente, por favor, vamos fazer esse exercício para a gente poder se acalmar. Isso. Vai, Ari, dá as Então, instruções. se você puder, e se você se sentir à vontade, você pode fechar os olhos, né? E aí você vai fazer 3 respirações bem profundas, o máximo que você puder, para sentir mesmo o teu corpo, né? Sentir você. Você se dá conta de que você tá aí, né? Faça 3 respirações bem profundas, o máximo que você conseguir, para você se notar. E notar tua respiração. Em seguida, você vai notar os sentimentos. O que você está sentindo nesse momento? Qual emoção, qual sentimento que tem aí dentro de você? Trazendo para consciência o que está aí. Que só você sabe. E se dando conta desse sentimento, pergunte para você o que é que você precisa nesse momento. Você mesmo. O que é que você precisa? E qual ação você pode fazer agora? Uma ação que seja boa para você. Uma ação que demonstre gentileza por você. Pode ser uma ação bem simples. Do tipo tomar um chá, deitar por alguns minutos, observar algo que está ao seu redor, estar com um parente querido. E foque nesta ação. Faça mais 2 respirações profundas. Acolha a percepção do que você precisa nesse momento. E assim que a gente encerrar esse processo de autopercepção, esse processo de parada, e assim que a gente encerrar essa live, faça essa ação por você, porque você merece. Quando você estiver pronto, pode abrir seus olhos. Acalma o coração. Ai, que delícia. Não Gente, acolhida. dá uma acolhida, dá um quentinho. E é Entendi. uma sensação de chegou ar na minha cabeça, chegou ar no meu pé, chegou ar nas minhas mãos. Porque, Ari, eu sou bem alta, né? Eu tenho 1,76 de altura. E às vezes eu tenho a impressão que o ar não chega, porque como eu sou muito comprida e eu não tenho essa... como a respiração é pouquinha, eu tenho essa sensação. E eu sei que não é, lógico, o organismo ele é inteligente o suficiente para arejar tudo, mas temos essas sensações, né? E tô apaixonada, amei. A Sempre gente que puder, pode, a gente vai poder falar da nossa novidade? claro, meu bem, por favor. Olha, nós temos aqui 45 pessoas agora. Gente, amigas, amigos, gente, muito obrigada, Ari, muito obrigada. E a gente pensando nisso, porque como eu sei que algumas pessoas são bastante ansiosas, eu pedi para a Ari para a gente criar alguma coisa para ajudar a gente nessas questões da ansiedade. E ela disse que ela poderia disponibilizar um,
um grupo pra gente se reunir lá, os ansiosos univos. E ela criou um grupo pra gente poder participar. Ela vai distribuir conteúdo, vai ajudar a gente a se melhorar com essa questão. O Júnior estava perguntando se a live vai ficar salva, a gente ainda não sabe, mas o grupo vai ficar para a gente se ajudar. A Ari vai mandar exercício para a gente, o grupo vai ficar silenciado, vai abrir em alguns momentos só, eu vou ajudar ela nisso, mas ela vai mandar exercícios. Eu tô falando bem rápido porque a gente tem um pouquinho de tempo, só uns 4 minutinhos, só 5 ou 6 minutinhos, não sei quanto tempo. Já são Tô 11h54 e já olhando passou aqui, pode tão falar. rápido. Eu falo. Isso. E agora que esse negócio a gente não pode deixar terminar sozinho, senão ele não salva, né, Ari? Eu não sei como funciona. Então, a gente vai colocar o grupo. Eu vou pôr na minha bio. Como que a gente pode fazer? Pode também mandar no meu privado, ou que eu mando o link para vocês. Eu vou botar na minha bio e aí eu também posso mandar no privado. E eu E vou quem colocar na minha quiser, também. isso, não, vai ser no WhatsApp, Liana, porque a gente ainda tá no WhatsApp, mas vai ser lá e tudo bem, não tem problema. Então, assim, a gente vai. Eu sei que tem bastante psicólogo que está assistindo. A gente vai mandar já já o link, vai botar na bio. Não consigo fixar agora, porque também o WhatsApp não libera, o Instagram não libera link pra gente mandar e a pessoa entrar na hora. E eu também quero que vocês fiquem aqui até o final, tá? Pelo amor de Deus. A gente vai fazer esse grupo e fala um pouco a Yari, que você que vai conduzir a gente. Eu vou. É o que você disse mesmo. Eu vou enviar alguns exercícios parecidos com esse e também algumas reflexões que são importantes, né? Ou algumas sugestões de alguma prática simples. Acho que dentro de processos de regulação de ansiedade, o simples sempre vai ser o melhor inicialmente, né? Porque a gente vai e faz. A gente coloca a pessoa para ação. Então, vocês vão ver lá algumas coisas nesse sentido, vão me ver lá, né? E aí, espero todos vocês, espero poder ajudá-los de alguma forma. Estaremos eu e Mabel lá. E já está acabando, estou muito feliz por vocês terem estado aqui conosco todo esse tempo. Gratidão imensa por vocês terem nos acompanhado, né, Mabel? Foi um momento lindo. Teremos Foi outros, lindo. espero, assim. Olha, eu quero dizer do fundo do meu coração, porque essa é a minha primeira live da minha vida, do meu canal. Assim, eu fiz Ai, com que a honra, Bárbara. gente! Eu fiz com a Bárbara. Foi a minha primeira live. Ela me desvirgin, eu não sei como é que fala, da live. Não, E isso. Daí o Bruno depois fez umas lives que ele ia fazer, acabou passando mal, não conseguiu fazer porque tava sem ar. E aí botou eu lá, fiquei o dia inteiro fazendo live. E eu comecei a gostar desse negócio de live, gente. E eu amei, Ari, a sua disponibilidade, muito esclarecedor, porque eu sou ansiosa e eu sei sempre que quando eu posso eu fico do seu lado te ouvindo, te pedindo. Eu quero agradecer imensamente, agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente, as meninas Michelle, Emily, Gi, a Lu, as minhas amigas que vieram para me prestigiar e também se beneficiar do seu conteúdo que é tão maravilhoso. E que bom que a gente pode fazer esse grupo para as pessoas poderem vir e aprenderem e se melhorarem. E, gente, se vocês tiverem pessoas para indicar o grupo, fiquem à vontade, tá? Porque é para todo mundo se ajudar. E eu fico feliz que você se disponibilizou para fazer esse grupo para gente, para ajudar a gente ansioso. E eu tô aqui à disposição sempre para vocês, para todo mundo. E ai, que tô feliz. Muito obrigada. Foi lindo, meu beijo. Foi lindo. Aí a hora que a gente sair, vai aparecer lá para você gravar no IGTV, você manda para lá. A Gi tá pedindo mais vezes. A gente vai fazer. Semana que vem eu tenho outra live. O tema não é só ansiedade, é questão da comida. Mas eu falo com vocês no meio da semana. E com a Elisângela, que ela tá aqui, ó, Eli. E eu tô muito feliz porque a gente se beneficia e já que a gente pode contribuir, por que não, né, Ari? Às vezes a gente fica se podando, se limitando, porque o que vão falar? Porque minha voz não é boa, porque meu cabelo não tá bom, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, fica se julgando.
tendo possibilidade de ajudar uma série de pessoas. E eu quebrei essa crença limitante mental, porque eu sou isso que eu sou, e quem me conhece, que gosta, que bom que gosta sim, mas quem não gosta, gente, não tem problema, não precisa gostar de mim. Vai, segue as coisas aí, ó, tem só 20 minutos restantes. Muito obrigada, Ari. Fala Um alguma coisa aí que vai beijo, acabar. linda! Amei estar com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Você tá no meu coração, você sabe. Você tá no meu também, eu amo você. Amo todo mundo, fico feliz porque eu pude ajudar um pouquinho. Obrigada, Ari. Um beijo, eu que agradeço. Até mais. Beijo, gente, obrigada. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau.